A revista Ciência e Cultura foi criada em 1949, um ano depois da fundação da SBPC. Sua linha editorial visou contribuir para o debate dos grandes temas científicos culturais. No entanto, após 72 anos, surgiu a necessidade tanto de ampliar seu alcance e impacto, como de modernizá-la. Hoje, a revista tem 73 anos e mais de 450 edições. E por ela já passaram nomes como José Reis, César Tinhoária e muita gente, muitos grandes nomes da ciência e da divulgação científica brasileira, que é uma lista imensa, uma constelação de estrelas. E ela já passou por grandes mudanças, né? Então, em 1968, ela teve sua primeira mudança, sua primeira reformulação gráfica. Nos anos 1990, ela mudou de novo e passou a ser publicada integralmente em inglês. Nos anos 2000, ela voltou a ser publicada em português e teve uma nova reformulação gráfica. E agora, nós estamos reformulando a revista de novo. A versão digital e online da revista Ciência e Cultura, que está sendo lançada hoje e que possibilitará a divulgação de conteúdos selecionados de temas de ciência e cultura em diversos formatos, como textos de reportagem, artigos de opinião, artigos científicos, imagens, vídeos, podcasts, infográficos, tem o objetivo de ampliar seu público leitor e seu impacto na sociedade brasileira, estimular uma maior proximidade e interação entre ciência e cultura, integrar a revista com outras ações de comunicação da SBPC e buscar fazer com que ela se constitua também em uma rede ampla de divulgação científica. A periodicidade da revista continua sendo trimestral, mas poderá ser feita em blocos, com cada parte sendo publicada mensalmente até a composição final do número completo. Eu diria que estamos todos aprendendo nesse processo. Matérias científicas, jornalísticas, agora vai ter podcasts e vídeos e perspectivas diversas, ideias diferentes e ser um palco de discussão científica e cultural para a gente ampliar a divulgação científica no Brasil e continuar debatendo e todos esses aspectos e todas as conexões que a ciência tem na nossa vida. A organização desse primeiro número de 2022 da revista Ciência e Cultura, da SBPC, privilegiou um evento central da história brasileira, da história das Américas e da história do Ocidente. A celebração do bicentenário da independência do Brasil é a comemoração das comemorações, aquela que, entre tantas outras possibilidades e efemérides, demarca o momento em que o país foi fundado, em que uma comunidade política, ainda desarticulada, regionalmente, social, politicamente também, essa comunidade política começa a forjar condições de se unificar, de construir as suas solidariedades e de construir os seus elos que vão possibilitar uma convivência dentro de um território soberano a partir dali. Ao preparar esse número especial, em colaboração com o conselho da revista, eu convoquei
alguns dos grandes especialistas para refletir sobre tanto os aspectos tradicionais dessa independência, quanto convoquei também pesquisadores para tratar de assuntos que às vezes são esquecidos, mas que foram e que são vitais para se reconstituir essa memória. É uma revista que, por sua enorme tradição e pelo seu papel decisivo no passado e no futuro, né, sem a menor dúvida, a Ciência e Cultura ela se preparou para distribuir e oferecer essas informações de um jeito dinâmico, tanto oferecendo artigos acadêmicos, né, numa linguagem mais acessível, naturalmente, quanto organizando e produzindo também essas novas formas de comunicação, como podcasts, como vídeos e como também, né, as célebres reportagens que a revista tem já consolidado. Todos esses artifícios formam um enorme mosaico para problematizar esses 200 anos da independência do Brasil, que não ficam naturalmente presos a essa temporalidade do bicentenário, mas debatem economia, política, gênero, desigualdade, desde 1822 até 2022. Né? Ninguém vai terminar de ler, ouvir ou assistir a algum programa desse número e dos próximos da mesma forma que começou, porque alguma novidade, algum conteúdo inédito, original, estará sendo obrigatoriamente apresentado. Tanto abre-se espaço nos debates para a participação e a presença decisiva dos povos originários nessa história, das mulheres, quanto também se discute uma das dimensões mais perversas da independência, né, que foi o reforço da escravização e a ampliação da escravização no Brasil a partir de 1822. Essa máquina que foi preparada de conteúdos ao redor do evento tem essa proposta final de disseminar um conteúdo original e crítico para o número mais alargado possível de pessoas, né? No momento em que o Brasil precisa refletir criticamente sobre o seu passado para varrer qualquer tipo de ensaio autoritário, negacionista, que vem nos assombrando nos últimos anos. Ninguém pode escapar, ninguém poderia escapar, e a Ciência e Cultura também não, do centenário da Semana de Arte Moderna. O cinquentenário da semana foi muito importante para mim, pessoalmente, porque foi a época que comecei a fazer faculdade. Mas o cinquentenário ele se caracterizou por manifestações oficiais, até governamentais, e por uma onda muito grande de estudos universitários. Então, foi um binômio, instituições culturais do Estado e movimento de pesquisa mesmo na universidade. A própria Ciência e Cultura foi um lugar onde se publicaram muito isso. Agora, no centenário, a gente está vendo a consagração midiática, em que o modernismo se torna um item de cultura, não apenas de cultura erudita, mas também de cultura popular, num momento onde esses dois vetores já não são vistos de maneira muito separada. Muito interessante, eu acho que nós estamos vivendo como consagração no processo histórico de consagração do modernismo que prova a sua atualidade. E nessa pauta, claro, a gente vai tentar retomar temas ou assuntos que sejam importantes em diversas áreas da cultura e do conhecimento, para fortalecer um pouco o conhecimento mais apurado da própria semana, né, para sair um pouco do folclore, né, e restabelecer um pouco uma atenção mais histórica, sempre numa linguagem de divulgação, né, não uma linguagem de especialista, muito técnica, mas promovendo, estando atento a essas novas realidades de circulação da cultura acadêmica.
para mim, a Ciência e Cultura é um objeto de devoção, né? É um periódico muito importante, por ser de divulgação e, sobretudo, por ser um periódico da SBPC voltado para ciência e cultura. Então, esse sempre foi um traço muito interessante da Ciência e Cultura, por ser uma revista de divulgação científica que abriu para as ciências sociais, humanas e para as próprias artes. Então, isso é um lugar muito importante, na minha opinião. Bem, o terceiro número da revista Ciência e Cultura vai abordar os 200 anos da ciência no Brasil. O Brasil tem ciência e nós vamos contar essa história através de vários especialistas, temas diversificados. Tem muita coisa interessante sobre os cientistas, sobre as instituições, sobre a construção da ciência brasileira. Então, esse número pretende fazer um certo balanço desses 200 anos da ciência no Brasil, seus avanços, suas dificuldades, seus personagens, suas instituições. Esse é o objetivo central, mostrar para o leitor brasileiro que ciência faz parte de cultura, que a história da ciência é importante que seja divulgada para toda a população brasileira, inclusive para os jovens e para os escolares. A revista Ciência e Cultura, na sua nova versão, o objetivo é, fundamentalmente, fazer uma aproximação maior entre ciência e cultura na sociedade brasileira, que até então não houve com a intensidade que nós queremos fazer. É uma revista voltada para os jovens, usando pesadamente a internet, os podcasts, os vídeos. A gente quer impactar o jovem brasileiro de todos os domínios do conhecimento, interessado ou não em ciência e cultura, que ciência e cultura são importantes. Então, essa nova versão pretende renovar muito o mercado editorial nesse sentido de aproximar ciência e cultura através de conteúdo de qualidade e escorados na contribuição de artistas, de cientistas e de pensadores. Rumo às independências. Esse vai ser o tema do número que eu fui incumbido de organizar para a revista Ciência e Cultura, nossa revista farol da SBPC, quase a mesma idade que a nossa, enfim, tão valiosa sociedade. E eu gostaria de pensar no papel que cada ciência pode ter para garantir independência, para garantir soberania, soberania nacional e soberania popular. E hoje mesmo eu vi o último número da revista New Scientist, que na capa tem apenas química para salvar o mundo e 7 invenções importantes da química que estão sendo elaboradas ou já estão sendo realizadas, inclusive inteligência artificial, folhas artificiais, que podem ter um papel notável para, como eles dizem, salvar o mundo. E esse é o papel que acho que a gente deve colocar para cada uma das nossas ciências. A SBPC, na luta pelo progresso da ciência, pode colocar essa pergunta: de que maneira cada ciência humana, exata, biológica, engenharia, de que maneira ela pode melhorar o mundo e talvez até salvar o mundo. Eu estou falando no momento em que a guerra da Ucrânia está numa situação muito grave. Nós estamos talvez com risco de que o mundo acabe, não é impossível isto. Mas, ao mesmo tempo, para nós que lidamos com conhecimento rigoroso, é muito importante utilizá-lo para tentar salvar o mundo. Eu falei em soberania. Soberania se declina em 2 sentidos. Soberania nacional. Como um país é soberano, como o Brasil pode ser soberano, pode ser independente, porque a gente data de 7 de setembro de 1822, mas sabendo que imediatamente depois, para assegurarmos a independência de Portugal, assumimos uma dívida externa gigantesca, da qual nunca nos livramos desde então, e que nos deixa bastante à mercê de humores internacionais, intervenções internacionais e tudo mais. Então, soberania nacional quer dizer um país ser independente. Mas não há soberania nacional que funcione sem soberania popular. Você precisa ter a certeza de que é o povo que escolhe, é o povo que decide. Então, o que nós queremos é ver como a ciência contribui para a soberania nacional, para o Brasil ser um país independente e, sendo independente, ser um país que é governado pela decisão do seu próprio povo, sem interferências externas, sem prepotência dos mais poderosos, sem que o dinheiro valha mais que a vontade popular
É tudo isso, então, que nós temos que discutir na questão dos rumos da independência.